Bom, eu preparei um material aqui, vou compartilhar com vocês, porque ele tem uma ligação direta com isso que a gente está falando, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar o famoso propósito, a famosa missão, a famosa o que fazer, né? Então, a gente está sempre buscando isso, e eu vejo que, de certa forma, né, a maioria de nós muitas vezes acaba acreditando que ou não está fazendo do jeito certo, ou não está dentro do que é a nossa proposta, né? Não está ali, como é que eu vou explicar? Não está cumprindo esse chamado. E aí, quando a gente fala, né, dessa sabedoria, dessa questão, a gente precisa realmente entender, né? Realmente entender o que é que o Pai quer de nós, o que é que ele busca em nós, e muitas vezes isso acaba se confundindo. Então, eu trouxe essa questão para a gente entender realmente que é uma jornada, né? Então, assim, mas a minha situação está certo, está errado, o que eu estou fazendo é certo, é errado. Então, a maioria das pessoas, tanto as pessoas que eu atendo, né, pessoalmente, ou em treinamento, ou que vem conversar, elas estão com uma fome, né, elas estão com uma sede, e, e essa fome, essa sede, né, de prosperidade, reconhecimento, poder, relacionamento e conhecimento, são 5 pilares, né, é o que muitas vezes faz as pessoas entrarem em situações que vão desestabilizar ela. Então, muitas vezes, olha, eu quero, sei lá, vou colocar um exemplo aqui. Eu quero mudar para tal região, porque tal região tem alto poder aquisitivo, e eu quero dizer que eu tenho alto poder aquisitivo, então, e isso vai me trazer uma imagem de que eu sou próspero. Então, a partir desse ponto, né, a gente precisa entender o porquê nós estamos fazendo. Aonde exatamente a gente quer chegar com isso? Porque é uma diferença, né? Então, assim, ser próspero me traz uma segurança até determinado nível. Porque se eu conquistar apenas com a força do meu braço, eu vou continuar inseguro, né? Porque a segurança que nós devemos ter é no nosso Criador, é no nosso Pai. O reconhecimento é saber que nós fomos alcançados. O poder é saber que o nosso poder está na autoridade que Cristo concedeu a nós. O relacionamento é a intimidade que nós temos com o Pai. Então, a partir disso, o nosso conhecimento vai vir através de respostas. Então, a partir disso, como que vem a resposta? Quando eu peço. Então, nenhum pai nega o ensinamento ao seu filho. Então, quando eu peço, ele me dá respostas. E onde eu vejo, né, esse grande erro, né, eu falo erro, porque é como se fosse uma visão distorcida. Então, as pessoas estão saciando isso, né? Então, assim, eu sacio a minha vontade de pertencer em um grupo de pessoas. Quando esse grupo de pessoas se desfaz, eu não sei mais quem eu sou. Eu satisfaço a minha questão de prosperidade causando uma imagem para os outros, mas se os outros não me reconhecem, eu não sei quem eu sou. Então, eu quero ter poder para poder dizer que eu sou importante, mas se ninguém diz, então eu não sou. Então, a gente anda como humanidade trocando valores, trocando princípios, trocando aquilo que é do reino, né? Então, a palavra, a gente sabe, né? Eu falo assim que a gente precisa, no nosso conceito, sair do que a gente fala para viver o que a gente diz. Então, assim, parece que é dissonante, mas a primeira coisa que está em Mateus 6,33 é buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E a cada dia, a gente vê que estamos fazendo o contrário. Então, assim, buscar o reino é exercer aquilo que é a minha missão, a minha função,
aquilo que eu fui chamado. Então, todos nós somos discipuladores de Cristo. Essa é a nossa maior fome, essa é a nossa maior sede, que é ensinar. Então, muitas vezes, a gente está preso a condições. Então, fala assim, vou dar um exemplo usando as redes sociais. Olha, o Instagram me exige que eu tenha X número de seguidores? Isso, eu não tenho X números, então eu não posso fazer? Pode, porque o YouTube não te exige nada, o TikTok não te exige nada. Então, a gente buscar fazer, porque o que acontece? Quando a gente fala em prosperidade, muitas vezes, a gente vai estar olhando para aquilo que satisfaz a nós. Só que a prosperidade do reino, ela só vai acontecer quando nós sermos instrumentos do Pai satisfazendo a alma dos nossos irmãos. Então, imagine o seguinte, o Pai quer que você seja uma voz. Se você quiser usar essa voz só para si, a prosperidade não vai chegar. Agora, quando nós usamos aquilo que nós temos, nosso talento, nossa unção, e compartilhamos com os nossos irmãos, o Pai não vai deixar faltar. Então, quando a gente fala em princípios, né, a gente precisa entender se o que estamos fazendo realmente satisfaz a nossa alma e a alma do nosso próximo. E essa pergunta, ela tem que reger o nosso dia. Então, assim, isso que nós estamos fazendo agora nos fortalece? Então, a gente precisa fazer. Isso que a gente faz não fortalece ninguém? Então, não tem necessidade. Porque se isso fortalece a nós como unidade, o Pai vai prover todos os recursos para que isso continue acontecendo. Porque nós estamos buscando ao reino. Então, eu aprendi, né, depois de muitas tentativas e muitas frustrações, que o reino não começa pela minha mão. Então, assim, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o que eu conquistei. O reino mesmo começa pelo coração. Então, muito antes de conhecer a palavra, de ter esse entendimento, esse nível de entendimento, eu já falava coisas que tinham total vínculo com o reino. E ontem nós estávamos conversando, eu e o Rubens, eu estava falando justamente disso, falando assim, uma das coisas que eu preciso trabalhar em mim é como que eu torno isso acessível às pessoas. Então, assim, por quê? Porque eu já entendo qual é o meu chamado, eu já entendo qual é o meu propósito, eu já entendo o que eu tenho que fazer. E eu hoje falo assim, eu preciso fazer essa mensagem chegar num número maior de pessoas, eu preciso tornar isso acessível. Então, assim, existe uma parte de nós, né, que tem que sobreviver. Existe uma parte de nós que precisa evoluir. Então, hoje, a única pergunta que eu faço é essa: se eu conquistar tudo, quem eu me torno? Então, assim, quando eu falo com o Pai, eu falo assim, olha, eu tenho uma intimidade que eu falo assim, se ele é meu amigo, eu vou falar com ele como eu falo com a Giane, como que eu falo com a Priscila, como eu falo com o Rubens, ele é meu amigo, então eu vou falar com ele da mesma forma. Então, eu sempre falo assim, pai, eu não vou dizer o que eu quero, até porque você conhece o meu coração, você sabe o que eu quero. Então, assim, agora, se o que eu quero me afastar da sua presença, então eu não quero. Agora, se o que eu quero chegar até mim para que o seu nome seja glorificado, então eu aceito. Mas o que eu não quero é que a minha vontade da carne satisfaça acima do que é do reino. Então, assim, quando essa identidade está desalinhada, o que eu chamo de identidade? Quando nós acreditamos que o nosso ser está no que fazemos. Quando o nosso ser, na verdade, é a nossa identidade. Então, assim, eu sou filha amada do Pai, nós, né, no geral, independente do que eu faça, independente da minha função, independente do que eu tenho, o Pai ama a todos os seus filhos. E é através desse amor que ele nos dá a condição de fazer uma ação externa daquilo que eu sou. Então, eu venho trabalhando isso, por quê? Porque muitas vezes nós estamos condicionados a comportamentos externos de validação. E é isso que tem adoecido, e é isso que tem tornado
uma confusão entre o que o espírito quer e o que a alma sente. Então, assim, eu trouxe aqui, né, os paradigmas. O que é uma lógica humana? Uma lógica humana vai olhar para a Jeane, para a Priscila e para o Roberto no que é visível. Então, assim, o Roberto escreveu, primeiro ser em essência, depois fazer e ter. Então, assim, o mundo, ele ensinou a palpar o que é visível. Então, assim, você é autoridade quando você tem tarará, tarará, tarará. Quanto que as pessoas vão me ouvir? Quando eu tiver uma posição, tarará, tarará, tarará. A gente tem um checklist disso. Então, assim, quando que as pessoas vão me dar atenção? Quando eu conquistar, quando eu mostrar, tarará, tarará, tarará. E a performance, né? O mundo hoje, ele está atrelado à performance. Então, assim, tem gente que fala assim, eu sou excelente porque eu corro, sei lá, uma maratona de 42 quilômetros. Aí eu falo, eu não sou nada, porque eu só corro 5, né? Então, não sou nada. Então, assim, quando o foco deveria ser naquilo que eu posso fazer. Então, quando a gente transforma isso, fala assim, para o reino de Deus, fala assim, o meu foco não é no que as pessoas querem ver, é naquilo que o Pai quer que eu mostre. É naquilo que o Pai concede no coração para que eu fale. É no invisível, é onde ninguém consegue enxergar. Mas todos nós temos um momento de intimidade em que o Pai vai falar no nosso coração. E é essa mensagem que a gente tem que transmitir. Ela não acontece quando tudo está acontecendo. Ela acontece sempre, eu falo, no secreto. No momento que só está a Giane conversando, no momento que só está a Priscila, no momento que só está o Rubens, e aí vem aquilo que é no invisível. É ali que moram as nossas maiores chaves. Então, muitas pessoas vão olhar, né, para essa posição, para essa estrutura, mas elas estão esquecendo de olhar o caráter. É o meio como aquilo, às vezes, foi conquistado. Então, muitas vezes a gente vê, eu vou usar o termo que o Rubens usou aqui, olha, eu estou te mostrando a minha prosperidade, mas isso aqui foi através de um joguinho da Beth que faz com que milhões de pessoas percam. E aí, assim, eu não me importo com isso, porque desde que eu ganhe com a sua ação. Então, isso demonstra um caráter. E o que o Pai quer de nós é que nós tenhamos a coragem, a ousadia de mostrar a versão original. Eu não estou onde eu gostaria, eu estou num processo, eu quero aprender, nós estamos aqui para isso. Então, assim, o reino de Deus, ele é sobre processo. E muitas vezes nós olhamos para o que o mundo espera de nós, e isso faz com que a gente deixe de olhar para o processo que estamos sendo transformados. Então, eu sempre falo assim, quem me vê hoje, né, o Rubens falando assim, a Indaiá já está acostumada, a Indaiá falou, a Indaiá já fez, mas esse costume veio de um enfrentamento de algo que eu não tinha habilidade nenhuma. Então, assim, como que hoje ela fala bem, ela se porta, ela sabe se comunicar? Foi uma habilidade que foi vindo e através desses processos, aí sim, hoje eu sei que eu tenho muito a melhorar. Então, a partir disso, eu aceitei passar pelo processo. Então, se eu olhasse só pela conquista, eu jamais teria chego. Porque eu ia olhar para as pessoas que já conquistaram e não ia olhar para um processo. Ontem, eu estava assistindo um vídeo ali do Instagram e estava mostrando o Pablo Marçal numa aula assim, fechada, como a que a gente está, e ele estava vibrando, e ele falou assim, gente, hoje nós estamos com audiência máxima, nós temos 19 pessoas. E a gente está falando do Pablo, e era o Pablo falando. Então, assim, ali demonstra, primeiro, que ele está aceitando o processo, que ele está entendendo o processo. E eu comecei a avaliar isso, eu estava participando de uma live, eu não vou citar o nome, de um influencer já com reconhecido, e ele estava com 12 pessoas no Instagram. E muitas vezes a gente olha o número que nós conquistamos, mas não enxerga que isso já é grandioso. Acha que isso não é nada. Então, assim, estar aqui, estar tendo a oportunidade, estar se transformando é o mais valioso.
e a transformação real. O que é a transformação real? É quando eu realmente consigo entender a palavra, viver a palavra e sentir. Porque muitas vezes a gente vai olhar e vai falar assim, eu tenho que buscar o primeiro reino, mas no meu dia a dia eu estou buscando o meu problema, eu estou preocupado com o meu problema. Então aqui eu falo que o Senhor, né? Eu não, né? A palavra fala, o Senhor vê o homem não como homem. O Senhor não vê o Rubens, ou o Roberto, ou a Jeane, ou a Indaiá, por aquilo que ela conquistou, por aquilo que nós conquistamos. Isso quem faz é o homem, o ser humano. Porque quando a gente olha para o pai, ele vê pelo coração. Então, assim, como que é o seu coração? Ah, mas eu falo isso. Mas como que é o seu coração? Por que você está fazendo isso de verdade? Então, eu vou compartilhar aqui um momento que eu falo assim, existia alguém que eu tinha muito medo na minha história. E esse alguém chama-se Jesus. Antes de eu ter clareza sobre a palavra, eu tinha medo de Jesus. Por quê? Porque eu ouvia, né, a palavra de uma maneira sem o conhecimento. Então, o que eu ouvia? Eu ouvia uma parte da Bíblia, né? E essa parte dizia que Jesus falaria: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A partir daquele momento eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Como que Jesus vai falar um negócio desse? Porque em seguida vinha o quê? As pessoas justificando, falando, mas eu curei em teu nome, mas eu profetizei em teu nome, mas eu salvei em teu nome. E ali, sem o meu entendimento, eu pensava, e eu que não fiz nada disso? Se Jesus está falando, apartai-vos para quem fez, imagina o que ele vai falar para mim. E hoje, com um conhecimento um pouco mais profundo, esse apartai-vos de mim é justamente isso aqui, ó, essa passagem. Ele conhece a gente pelo coração. Então, se a gente falar só porque a gente quer mostrar para alguém, não tem validade nenhuma. Se a gente falar só porque a gente quer dizer que está fazendo algo, não tem validade nenhuma. Se a gente entrar no campo para discutir a palavra com os outros, né? Porque eu falo assim, eu tenho insistido nisso, falando assim, eu estou certa e para mim está certa, o Roberto tem que estar errado e a Jeane tem que estar errado. Não tem validade nenhuma. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, tenhamos o coração ensinado. E eu falo o seguinte, para mim hoje, agora é uma opinião pessoal, tá? Só estou compartilhando. O evangelho serve para duas coisas, ou vai consolar ou vai confrontar. Confrontar é a gente, confrontar é a nossa carne. Confrontar ensinamento daquilo que a gente pode estar tendo como uma prática errônea, né? Então, aqui, o que eu tenho visto, né? Não só nos atendimentos, mas se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver como nós estamos andando de uma forma inexplicável. O Brasil, ele ocupa no ranking do fator ansiedade, o ranking número 1, nós ganhamos de disparada. E também na questão de depressão e transtornos. E a partir disso, o Brasil também frente ao mundo, se comparado, um dos países com mais número de pessoas cristãs. Eu não estou dizendo de evangélicos, de católicos, disso. Estou falando de pessoas que acreditam em Cristo. A partir desse ponto, a gente entra numa incongruência, falando assim, como que um país que tem uma fé extremamente potente também é o país mais ansioso? Então, tem algo muito incongruente aqui no meio. E a partir disso, o que a gente tem visto como resultados é esse esgotamento emocional. Como ser humano, como existência, como algo que as pessoas estão buscando externamente e estão ficando cada vez mais com esse esgotamento. Então, quanto mais se aumenta a pressão, mais a base, que deveria ser aqui embaixo no desenho, fica uma base vazia. Então, às vezes a gente vê aquelas pessoas buscando, quando elas chegam no auge, elas falam, isso aqui não vale de nada. Por quê? Porque não é o ter, é o ser. Então, quando eu tenho, às vezes é para mostrar para alguém, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei para que isso aqui não tem valor nenhum.
Então, assim, essa riqueza sem propósito, ela só mascara o nosso vazio. E isso aqui é um dos problemas mais sérios que a gente tem, e é por isso que a gente está trazendo a questão de finanças, porque é aqui, ó, que mora o perigo. Eu não sei quem eu sou, eu consumo para me consolar. Eu não sei quem eu sou, eu consumo, eu não tenho condições de viajar, mas já que está todo mundo viajando, só eu mereço isso daqui. Então, essa busca que a gente tem feito como espécie, como ser humano, está levando ao estresse, ao nível absurdo de estresse e a uma perda muito grande de vazio existencial. Então, eu falo assim, qual que é a engenharia de Deus, né? Quando a gente olha para o pai, ele primeiro não vai trabalhar nenhuma questão exterior nossa. Nenhuma. Fala assim, o pai não trabalha exterior. Então, ele vai trabalhar primeiro o meu interior. Mas como assim? A gente pode olhar alguns exemplos, né? Os discípulos, os nomes. Então, assim, Moisés primeiro foi lá enfrentar, foi lá atravessar o deserto, foi lá enfrentar as pragas, foi lá enfrentar os amalequitas, foi passar por tudo isso. Então, Deus estava trabalhando o interior dele. Assim como ele estava trabalhando o interior de quem gostaria. Então, primeiro, a gente vai passar por esses processos. Depois, isso vai nos transformar. A maneira como eu enxergava a vida, eu e o Rubens, nós temos 24 anos aí de relacionamento, né? Entre namoro, casamento, tudo. Quando ele falava na possibilidade dele atrasar a conta de luz, eu me desesperava. Eu falava, não é possível, né? Lá atrás, quando a gente casou, lá no ano 2009, eu falava, como assim atrasar? Ele falou, você nunca atrasou a conta? Eu falava, não. Então, assim, o meu pai pagava certinho, então assim, eu não sabia lidar com aquilo. E às vezes, aquelas questões, para mim, eu falo assim, que o pai, ele trouxe, eu vou falar o que eu comentei com uma pessoa, eu falei assim, hoje eu vejo Deus assim, Deus não vai prover a tempestade, ele vai usar a tempestade. Ele não vai prover a guerra, mas ele vai usar a guerra. Então, assim, Deus quis a guerra? Não, ele não quis a guerra, mas ele usa a guerra para levantar os seus soldados. Ele usa a tempestade para te ensinar. Então, essas tempestades que eu falo de mim, passei na minha vida, todas elas me ensinaram alguma coisa. Então, assim, mas eram momentos que eu achava que eram o fim do mundo, passei pelos momentos para dizer, não é o fim do mundo, passei por momentos de confiança e desconfiança, de picos e vales, momentos de, eu vou chamar, entre aspas, de luxúria e momentos de endividamento extremo. Então, as duas pontas foram processos que eu passei e todas me ensinaram. E hoje eu falo assim que a minha base ela está fortalecida porque isso foi uma construção. Assim como é na vida de cada um. E teve processos que, para mim, eram extremamente dolorosos. A questão financeira, principalmente, né? Porque famílias são desestruturadas, a gente, às vezes, não se sente o suficiente, tudo tem laço com isso. E isso tem laço com o que a gente está tentando mostrar externamente. E o que o pai quer de nós é essa questão interna. Então, lá em Mateus, ele fala isso aqui, ó. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, o evangelho, ele não é só ouvir, é ouvir e começar a praticar todos os dias. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, se a gente não se policiar, a gente vai ser homem aqui como ser humano imprudente. A gente vai ouvir, mas não coloca em prática. Vai ouvir, mas não coloca em prática. Então, assim, hoje eu também estou sanando algumas coisas, estou sendo bem transparente, mas eu estou fazendo assim, ó, se a palavra está dizendo para não ter, por que que eu quero ter? Então, se a palavra ensina que não é bom ter essa questão de dívidas, então eu tenho que me basear lá, então eu tenho que acabar, eu vou ter que olhar, eu vou ter que sentir dor, eu vou ter que fazer até eu resolver. E isso tem me ensinado algumas coisas, tá? Porque é um processo, gente. Eu estou começando a resolver algumas coisas que antes, não é que eu não tinha condições, eu só não queria olhar. Então, quando a gente não quer olhar, é um problema que eu não quero olhar, eu não resolvo.
quando eu comecei a olhar para aquilo que eu preciso resolver, eu comecei a resolver. Então, efetivamente, né? E aqui, o que eu costumo dizer? Existe uma lacuna entre o que eu peço para Deus e o que o Pai me entrega. E eu acredito que não é só comigo que isso acontece. Então, eu aprendi, eu tenho algumas pessoas em que, às vezes eu peço alguns conselhos, depende do que eu estou fazendo, e teve uma pessoa que me falou isso ficou muito marcante, eu queria compartilhar isso com vocês. Ele falou assim, cuidado com o que você pede para o Pai. Ah, mas por quê? Porque ele vai te entregar, só que não é da forma como você está ou querendo. Então, quando a gente, ali nas nossas orações, quando nós falamos assim, Pai, me mostra o caminho, Pai, me traz clareza, Pai, coloca as pessoas certas, não é mais ou menos assim? Pai, me dá a sua direção. E muitas vezes, se a gente pede clareza, a gente vai começar a enxergar em algumas pessoas o que a gente não enxergava antes. Quando a gente pede, coloca as pessoas certas, então o Pai vai, às vezes, afastar as pessoas que não são certas. Ele atende aos nossos pedidos, mas muitas vezes a gente não entende. Então, hoje eu falo assim, que eu enxergo nas pessoas algo que antes estava na minha frente, só que eu não conseguia enxergar. E foi exatamente em pedidos assim, me mostra, ele mostrava. Só que o que ele mostrava não era algo que me satisfazia. No primeiro momento, primeiro doía. Depois eu falava, tá bom, pai, agora eu entendi. Então, muitas vezes eu falo que quando a gente pede aqui, ó, portas abertas, para que as portas realmente sejam abertas, a gente vai precisar passar por portas fechadas, e isso vai trazer o que para a gente? Maturidade. Então, quando a gente quer prosperidade, antes da prosperidade do Pai entregar tudo que ele tem para nós, ele vai ter que ensinar a gente a administrar os recursos. Então, se a gente está tentando ser próspero, mas não está administrando o que a gente tem, o Pai vai entregar? Não vai. Então, a gente vai alcançar a prosperidade, só que antes a gente vai ter que, ele vai fazer esse processo, que é essa lacuna aqui, ó, de ensinar a gente a administrar. Quando eu aprender a administrar, ele potencializa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu não sei administrar agora, não é aumentando que eu vou saber. Então, a gente precisa aprender a administrar, porque quando a gente aprende efetivamente, a prosperidade vem. Quando eu peço para crescer, lá para o pai, ele vai, pai, me faz crescer, me faz ser grande, filho, eu vou te entregar responsabilidade. Porque quando a gente olha para pessoas que já alcançaram, elas são responsáveis ou irresponsáveis? Elas são responsáveis. Então, quando eu quero ter um nível de influência, o que o pai vai me ensinar? A ser humilde. Quando eu quero ter respostas imediatas, o que ele vai me ensinar? A confiar. Então, tudo que a gente pede, né? Fala assim, o que a gente pede? O que está aqui do lado esquerdo, portas abertas, prosperidade, quero crescer, quero ser influente, quero influenciar, quero a resposta agora. Pedir, eu quero que o pai responda. Só que enquanto a gente pede, ele está entregando o quê? Nossa maturidade, nossa administração, nossa responsabilidade, nossa humildade e a nossa confiança. A confiança tem ligação direta com a nossa fé. Faz sentido? Conforme a gente vai enxergando, fechou a porta, olha para o passado. Fechou a porta aqui, mas aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que maturizar, eu tive que ser forte, eu tive que aprender. Eu comecei a crescer um pouquinho na vida, olha para trás se antes você não precisou administrar alguma coisa. Olha a conquista, mas olha o processo, porque senão a gente não consegue. Aí se eu não cheguei, se não chegou, é porque tem algo aqui, ó, que precisa ser trabalhado. Ou é a forma de administrar, ou é a responsabilidade, porque nós, quando nós somos chamados, nós temos que ter responsabilidade. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo. A palavra diz, ide e formai discípulos, não é isso? Formai novos discípulos. Agora, quando eu estou indo, eu só vou ouvir o que eu quero? Eu só vou ouvir o que eu gosto? Só vai vir a mim as pessoas que concordam comigo? Nós temos que ter responsabilidade de saber que não é bem por aí.
Então, a partir desse ponto, qual que é a minha humildade de entender que muitas vezes a pessoa que eu estou falando, ela ainda não passou no processo. E se ela não passou, qual que é a responsabilidade dela de saber o que eu sei? Só que muitas vezes a gente começa a enxergar o mundo com as nossas próprias lentes, e o pai não quer isso de nós. Então, é aqui que entre o que a gente pede e o que ele entrega, é um processo que nos faz crescer e nos transforma. E o que a gente tem aprendido, né? Eu falo assim, todo mundo adora uma sombra. Eu não conheço ninguém que esteja sol e que não goste de sombra. Todo mundo adora o fruto, mas aí o que a gente tem feito? A gente tem esquecido de olhar as raízes. Esses dias, aqui eu resolvi plantar uma árvore. Você tem um jardim? Não. Você tem um quintal? Não, aqui eu plantei no vaso, né? Eu vou plantar minha árvore. E aí, o que acontece? Esses dias ela está num processo de florir, né? De trazer flores, assim. Eu achei o processo magnífico. A flor fica branca, depois a flor fica roxa, depois a flor cai, aí nasce outra flor. E eu estou trazendo isso para a minha vida, como falando assim, esse é o processo. Aqui um dia foi uma semente. Isso aqui um dia foi nada, foi uma sementinha, foi enterrada, aí vem todo o processo, agora ela é uma árvorezinha que dá flores. Só que quando a gente não olha para a nossa semeadura, a gente não olha para o nosso processo, a gente também não olha para a nossa maturidade. Eu sempre falo assim, eu na mesa, estou falando, compartilhando o que eu penso, tá? Eu falo assim, ó, eu na mesa que eu sento, eu quero ser a que menos sei. É assim, não tem problema com isso. Por quê? Porque se na mesa que eu sentar, eu for a que menos souber, então eu tenho muito a aprender. Agora, se eu chegar no teto e falar assim, ó, aqui eu sou a que mais sei, aqui também é meu limite. Então, eu falo assim, na mesa que eu sento, geralmente eu não sei. Por quê? Porque eu sei que eu preciso aprender, eu tenho essa maturidade de ouvir. Ah, mas eu já ouvi falar disso, porque o Rubens falou, nunca ouvi o Roberto falando. Então, se o Roberto falar a mesma coisa que o Rubens falou, eu vou querer ouvir o Roberto. Por quê? Porque eu aprendi com o Rubens, mas na hora que o Roberto vier, eu vou querer ouvir com o Roberto. Eu aprendi com o Roberto, mas quando a Priscila vier, eu vou querer aprender com a Priscila. Então, eu sempre me coloco na mesa, assim, na condição de eu sou a que menos sei aqui. E eu espero que seja assim, porque senão eu não tenho mais nada para aprender. E nós precisamos ter isso, porque em Gálatas, aqui fala assim, ó, e nós não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A partir desse ponto, quando a gente olha para a sociedade no geral, as pessoas estão buscando os frutos sem olhar as raízes, não conseguem e invertem os polos. Isso é uma consequência inevitável. Agora, quando a gente sabe, peraí, eu estou num processo que eu vou usar, Roberto, eu estou te usando só de exemplo, tá? Você está num processo que o pai está colocando o Rubens, que está em outro processo, justamente para ajustar a casa. Então, assim, mas eu vejo isso como um processo dos dois. Porque tanto o Rubens, que tem um determinado nível de conhecimento, pode transbordar, assim como hoje o grupo colocou, né? Não é pessoal, o grupo trouxe, nós estamos, entre aspas, com problemas. Então, eu vejo o pai em detalhes, assim, o pai está mostrando, tem problema, você vai ter que falar. Aí o Roberto, assim, ele vai olhar para você e vai falar algo que vai doer, eu também, né, em cada um de nós. Mas isso é o quê? É o fortalecimento das nossas raízes. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Então, assim, dói em mim? Dói. Dói. Né? Responder o questionário? Dói. Aí você fala, eu achei que estava bem, né? Aí tá onde? No vulnerável. Então, assim, tem que trabalhar, vai doer, mas esse doer vai transformar. E as nossas situações, na verdade, é para quê? Para que tudo isso vire um grande testemunho. Então, eu falo assim, que nesse ponto, existe como se fosse na nossa vida uma sala de espera. A gente está nessa sala, nesse momento. Então, o que é a sala de espera? É quando Deus vai usar da maneira que Ele quer para chegar no destino que Ele planejou. Então, aqui, se a gente olhar para todos, Moisés, Davi, José e todos os discípulos, o que veio antes da missão? O processo. Eu gosto muito de Pedro, né? Eu falo assim, Pedro, ele era impulsivo, ele era assim, ele era assim, ele era assado, não é assim? Ele cortou a orelha do discípulo.
Mas antes disso, Jesus chegou nele e falou assim, ó, você vai ser pescador de homens. Agora, olha o processo que ele teve que passar. Até ele virar. E ainda assim, para ele, que estava ali, ó, caminhando com Jesus, fazendo, foi. Quando teve aquele momento, ele volta a ser pescador de peixe. Então, eu falo assim, eu estou trazendo esse exemplo, eu falo assim, se nem os discípulos que estavam andando ali conseguiram ter essa fé tão acirrada, a gente precisa trabalhar nossa fé. E entender que tudo é um processo. E depois disso, aí veio a formação. Aí vem, a gente vai ver um Pedro falando, ele sendo a rocha da igreja, ele transformando, ele fazendo o dia de Pentecostes, então assim, participando, né, convertendo 3.000 almas. E aqui, aí veio a colheita, o cultivo da palavra que a gente tem até hoje. Então hoje eu entendo o que eu falo assim, antes eu sentia, na hora que eu ia falar com as pessoas, essa parte da minha história eu não vou contar, não, eu falo assim, hoje eu conto qualquer coisa, porque eu sei que qualquer coisa faz parte do processo. Então, assim, eu não era uma pessoa que falava com pessoas. Eu não era uma pessoa que fazia treinamento. Eu não era uma pessoa que tinha rede social. Eu não fazia nada disso. Então, assim, eu era uma pessoa que ficava acreditando em qualquer pessoa. Qualquer um, bastava bater na minha porta e falar, eu confio. Tá batendo aqui, até confiável. Então, assim, tudo isso eu fui trabalhando. E hoje eu ainda estou em um processo de transformação. E eu entendo isso, né? Então, quando a gente fala em liberdade, eu gosto muito de uma frase que o Pablo ele fala o seguinte, ele fala assim, a liberdade não é você poder fazer tudo, liberdade é você não precisar fazer nada. E essa frase, eu demorei um tempo para entender, eu falava, o que ele está falando? Né? Pegou o código? Eu falava, não. Pegou o código? Não peguei, não. Não estou entendendo esse código. Eu demorei um tempinho. Mas o que é liberdade? É você falar assim, qual que é o seu momento? É esse. Você está respeitando esse momento? Você está entendendo esse momento? Você está entendendo que você não precisa dizer sim para todas as pessoas? Que talvez esse sim é liberdade, é necessidade de aprovação, é você querer ser bonzinho, é você querer agradar. Então, assim, a liberdade de não precisar fazer nada é isso. É você falar assim, ó, eu faço o que o pai me chamou para fazer. E o que ele não chamou, eu não faço. Eu sinto, eu tenho isso. Então, essa sabedoria é o que vai nos trazer paz. E eu falo porque eu tenho esse servir mais aguçado, só que eu estava me tornando uma pessoa escrava do servir. A pessoa mandava mensagem 2 horas da manhã, 2 horas da manhã eu estava respondendo mensagem. Aí, às vezes, mandava na sexta, no sábado, no domingo. Então, assim, hoje, eu falo que eu estou disposta para o reino, mas eu não estou sempre à disposição. E eu demorei para entender isso. Porque eu achava que, se eu estou disposta para o reino, eu tenho que estar disponível em 24 horas por dia. E aí, tem momentos que eu tenho que falar, não, eu estou disponível hoje. Vai ser no sábado ou no domingo? A minha versão anterior, eu estou falando isso assim, abertamente. A minha versão anterior ia falar, gente, tem gente que não consegue no domingo, aí tem gente que consegue só no sábado, então eu vou fazer 2 vezes. Quem me conhece sabe disso. Aí eu já falo, não, eu não vou fazer 2 vezes. Eu entendi, eu coloquei uma votação e vai vencer a maioria. Não foi escolhido no domingo, então vai ser feito no domingo. A partir desse ponto, a gente precisa trabalhar essa nossa capacidade. Então, olha, eu estou com dificuldade ainda, vamos trabalhar essa capacidade. Por quê? O reino, eu falo que tudo aqui, hoje eu aprendi assim, tudo aqui é passageiro. A gente está aqui o quê? Passagem. Com foco em quê? Com foco na eternidade. Se a gente já entendeu, a gente tem foco na eternidade. Então, hoje eu falo assim, as minhas decisões, elas são embasadas muito fácil. Vale a pena perder aquilo que seria um galardão? Não. Então, não vou fazer. Eu não vou fazer para impressionar, eu não vou fazer para isso, eu não vou fazer. Em vários momentos das nossas vidas, a gente fala assim, vamos servir, aí eu toco aqui, eu falo, não vou servir. Por quê? Porque eu sei que se eu for servir com o coração que eu tô, não adianta, então eu não vou. Agora, tem outros momentos, se você deixar, eu viro à noite servindo. E aí é pura, é verdadeira, é sincero. Então, quando eu não estou sentindo, eu simplesmente não vou. A gente passou por uma situação recente, né, Rubens?
E aí ele falou, vamos, não vamos? Aí ele falou, mas eu tô sentindo o dia. Eu falei, então vai. Ele que estava sentindo. Então, assim, ele tinha... E quando ele chegou no local, ele cumpriu um determinado propósito. Então, assim... e aí eu falo assim, a gente está aqui para ser transformado para esse reino, não para ter um momento temporário. Então, muitas das coisas, né, eu gosto muito, todo o meu treinamento, ele é baseado aqui, ó, em Romanos 12:2. Porque eu falo assim, não se moldem aos padrões do mundo. O que é isso? O mundo está pedindo para você ser assim, esquece, isso é o que o mundo está pedindo. Mas renova pela mente. O que é esse renovar? É a gente estar em constante transformação. A transformação, ela não ocorre porque a gente ouviu mais uma vez. A transformação não ocorre porque a gente pegou um mentor melhor. A transformação não ocorre porque a gente assistiu o 1000º vídeo a 1000ª vez. A transformação ocorre quando a gente aplica. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprender, sempre. E eu tenho um ponto assim, eu comecei, eu vou terminar. Às vezes não é no ritmo que eu quero, mas eu vou terminar. Então, a partir desse ponto, isso parece ser uma vantagem, não é? Não parece ser uma vantagem? Só que não. Por quê? Porque às vezes eu começava várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu queria terminar, só que eu não conseguia terminar. E aí eu não conseguia terminar, eu entrava em uma sobrecarga, uma obesidade que eu não conseguia externar nada. Então hoje o que eu fiz? Eu continuo aprendendo, só que eu aprendo uma coisa de cada vez. Se eu estou com mentorar, eu vou, quando ele terminar a mentoria dele, aí eu penso em outro mentor. Se eu estou com o mentor B, quando eu terminar, aí eu penso em outro. Mas antes eu estava em vários processos e querendo avançar de uma forma, e aí eu falei, mas por que eu estou fazendo isso? Então, hoje eu falo assim, não importa o que o mundo está dizendo, eu vou seguir o meu processo. Eu só posso dar conta daquilo que pertence a mim. E vocês, cada um de vocês também, só pode dar conta do que pertence a vocês. Aí, a partir desse ponto, né? Romanos 12:2. Então, aqui, olhando para aquela anterior, o que entre o que eu peço e o que o Pai recebe, e agora a gente vai falar aquilo que Salomão disse, né? Salomão disse assim, o que você quer? Sabedoria. Agora, o que a sabedoria traz? Então, a sabedoria, quando a gente fala assim, ó, pega a tua ansiedade e entrega para o Pai. Quando você fizer isso, você vai trabalhar um pilar e vai receber algo. O que você vai receber? A confiança. Como que eu recebo? Eu entrego e vou trabalhando isso em mim até que eu passe a confiar integralmente no processo. Qual é o meu medidor? O meu nível de ansiedade. Aí depois, controle. Gente, controle é uma coisa que eu particularmente, eu demorei para entregar o controle. Demorei mesmo. Por quê? Porque eu queria, na minha visão, eu tinha que provar para o pai que aquilo que ele me concedeu estava valendo a pena. Sabe, assim, não tem uma frase, uma passagem que fala assim, o que fizeste com os talentos que eu te dei? Eu queria mostrar para ele, fizeste. E aí eu queria que saísse do meu jeito, até que tudo começou a parecer dar errado. E quando aconteceu isso, eu cheguei para ele e falei, eu me rendo, eu entrego tudo na tua mão, não sei mais onde isso aqui vai dar, não tenho mais controle, só que eu aprendi, eu recebi dele a dependência. Então, assim, hoje eu dependo integralmente do pai. Tudo eu entrego para ele. Eu não tenho mais essa questão de ansiedade, sabe? Eu falo assim, quem tem que estar aqui? Está aqui. Quem não tem, não dá. Pronto, é simples assim. Quem tem que ver o vídeo, vai ver o vídeo. Quem não tem, não vai. Então, assim, eu sou totalmente dependente dele, né? Da provisão dele, daquilo. E aí, pressa. A gente tem na pressa um ditado popular, né? Todo mundo já ouviu falar. A pressa é inimiga da perfeição. Quando a gente traduz isso para o reino, é um ditado popular. Mas a gente fala assim, quem é a perfeição? O Pai, o Criador. A pressa é inimiga dele. Por quê? Porque a pressa vai fazer com que a gente atropele.
vai fazer a pressa, é como se fosse assim, quanto tempo dura uma gestação? 9 meses, só que eu tenho tanta pressa que eu quero que essa criança nasça em 4 meses e meio. Eu quero que essa árvore dê frutos, em vez dela, a macieira demora 1 ano, mas a semente da maçã que eu plantei, eu quero que dê em 6 meses. E isso que eu estou falando são exemplos assim, não vai dar certo se um bebê nascer em 4 meses e meio. Essa árvore não vai dar frutos em 6 meses. Quando a gente racionaliza, fala assim, olha, a gestação de um felino, um gato, demora 3 meses. O bebê do gato não vai nascer em 1 mês. Então, quando a gente olha para a natureza e coloca os prazos da natureza, fica fácil da gente saber se vai dar certo ou vai dar errado. Só que esse mesmo cálculo a gente tem que aplicar na nossa vida. Será que aquilo que o Pai está colocando na minha vida tem um tempo que eu não estou querendo respeitar? Tem um processo que eu estou querendo acelerar? Tem um resultado que eu estou querendo mostrar agora? Porque se a gente colocar pressa, a gente não vai entender o propósito. Então, assim, muitas vezes, aquilo que a gente está passando é o que o Pai quer de nós. Então, assim, vou trazer o exemplo porque a gente veio falando disso. Eu tenho um nível de endividamento. O que o Pai quer? Me ensinar a trabalhar isso aqui. Para quê? Para que eu transborde depois no nível das pessoas. A gente está falando de um índice de 80% das pessoas com problema. Isso não vai diminuir se a gente ficar de boca fechada. Então, e como que eu resolvo? Aprendendo o meu propósito, talvez seja esse. Eu vou entregar para ele, vou confiar nele, vou receber o que ele tem e vou transformar isso. E passo a passo. Isso serve para quê? Para tudo. Então, assim, a Indaiá foi lá, eu não me formei mentora quando eu peguei meu diploma na mão. Eu me formei mentora quando eu comecei a falar com pessoas. Eu me formei terapeuta ou treinadora comportamental quando eu fui para o presencial com pessoas. Fui entender, fui ouvir. Então, muitas vezes, o que a gente busca de aparência é o Pai trabalhando, o que a gente vai receber? A nossa essência. Então, você vai receber pessoas, assim, eu falo sempre assim, quem vai chegar até você? Pessoas que não sabem resolver o problema que você sabe. É muito simples. A simplicidade do reino é fantástica. A gente que vê dificuldade. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Pegar o Rubens agora. Rubens, quem chega em você? Geralmente quem está endividado, pessoas que têm problema, pessoas que não sabem fazer. Chega tudo ali. Então, por quê? O reino, ele é simples. A essência dele é trabalhar a questão financeira. É dele. É dele. Gente, eu sou 24 anos casado. Eu sei o que eu estou falando. É dele. Então, assim, e o que vai chegar nele? Vai chegar pessoas com problemas resolvidos? Não vai. Vai chegar pessoas que sabem? Não vai. Vai chegar nele pilares que precisam desse conhecimento dele. Aí, em mim chega mais emocional. Então, assim, a essência de cada um vai trazer essa questão. Então, assim, entrega o que você tem e o Pai vai conduzir o seu caminho. Eu sempre falo dessa forma. Muitas vezes a gente quer satisfazer aquilo que parece que o mundo está precisando. E aí a gente se posiciona naquilo e aquilo não flui. Então, eu falo que a performance de alguém é o que menos vai agradar. O que o Pai quer de nós verdadeiramente é a transformação. De dentro para fora. O fora é superficial, não tem valor nenhum, e vai causar o apartai-vos de mim, que eu não vou com isso, porque eu não quero isso. Deus tem problema com a prosperidade? Nenhum. Ele tem problema quando a gente acha que a prosperidade é o que vai mostrar a presença de Deus ou que Deus existe. Deus já existia muito antes disso. Ele é o dono. Então, a partir daqui, a gente parar, né, de buscar isso externamente, buscando o que acontece. Então, acontece aonde? Eu falo que quando a gente entende, a alma sacia. Então, quanto mais eu leio hoje, eu falo assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu paro, quanto mais eu medito, quanto mais eu reflito, mais eu quero. Eu posso dizer que, assim, eu sou o oposto de uma versão minha, sei lá, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Essa
essa versão que buscava coisas para agradar pessoas. Hoje eu sou o contrário. Eu falo assim, claro, que se o pai me chamou, eu pretendo cumprir. Mas hoje, se eu pudesse falar assim, gente, eu queria ficar numa casinha de saber com a Bíblia na mão, tipo isso, só meditando na palavra para poder aprender mais e mais e mais e mais. É isso. Essa é a minha vontade. Então, assim, hoje, por quê? Porque isso me preenche. Porque isso me faz ter uma paz que antes eu não tinha. Que isso me faz entender detalhadamente, sabe? Eu falo que enquanto eu estava numa correria desenfreada, buscando por resultado, às vezes eu não conseguia nem entender o processo. E parecia que ele estava muito errado. Então, assim, quando o pai me trouxe esse momento de meio que dar tudo errado na vida, eu comecei a buscar a origem. Então, assim, onde está a origem? Nele. Qual que é o propósito dele? Agora, a gente alcançar depende de nós. Ele não é ditador. Ele nos dá escolhas. Então, enquanto nós realmente estivermos com a nossa essência, a nossa preocupação na conquista, a gente não vai ouvir a voz dele. E eu estou falando com uma experiência, tá? Estou compartilhando a minha experiência. Eu não consegui ouvir enquanto eu estava atrás, desesperadamente, disso. Então, eu fui uma pessoa extremamente consumista, né? Tenho trabalhado, não está no nível que eu quero ainda, mas eu tenho diminuído. Eu buscava essa satisfação externa, então o que me fazia o tempo todo buscar de novo, buscar de novo, buscar de novo. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, quando eu sofria mais pressão profissional, eu adoecia. Então, foram várias vezes que isso aconteceu, e hoje pode vir a maior pressão que eu sou a pessoa, tá bom, esse é o problema, é isso aqui que vai ser resolvido. Talvez não vai ser resolvido essa semana, mas vai ser resolvido. Então, de uma maneira e de uma visão muito diferente. Então, a pergunta, né, que eu vou colocar aqui, que é o que, no final das contas, a gente tem que chegar nessa resposta. Quem a gente está se tornando durante essa jornada? O que exatamente a gente está fazendo das nossas vidas? Qual é esse nível de satisfação? Então, assim, o que nós precisamos realmente buscar? Nós temos que entender que, assim, tudo que é do Pai é bom, perfeito e agradável. Se não é bom, perfeito e agradável, não é dele. E se não é dele, é da carne. Agora, a gente vai ter que inverter isso e entender como que eu reduzo essa carne para fortalecer o meu espírito. Porque a palavra diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem, às vezes, é o que nós não enxergamos. Então, eu conversei essa semana com uma pessoa, e é um campo de visão dela, né? Então, ela falou assim, mas se Deus não provar a gente vai se afastar de Deus. Então, é uma visão que, assim, a minha prova é o que me mantém eu perto de Deus. Eu falei, tudo bem, isso é um processo. Mas ele não é contra a prosperidade. Agora, o que é que você está precisando? Porque muitas vezes nós precisamos passar no processo, mas nós queremos colocar isso na conta de Deus. Então, eu falo assim, e não é bem por aí. Então, a partir desse ponto, a gente tem que entender quem eu era lá atrás, quem eu estou me tornando e quem eu serei depois que eu passar por esse processo. E aqui eu falo que, assim, eu fiz muita especialização, de verdade. Assim, ferramentas, eu sei lá quantas eu conheço, quantas dinâmicas, quantas questões, mas eu falo que tudo começou quando essa ferramenta começou a vincular o meu lado espiritual. Não era só responder questões, era assim, o que eu fiz? Por que eu cheguei nesse nível? Quem eu estava querendo satisfazer? E eu vai começando a ter resposta. Então, todas as vezes eu bato nessa tecla, porque eu sei que muitos de vocês já avançaram, mas precisam avançar um pouco mais. Todos nós precisamos. Para quê? Para que a glória do Pai se manifeste através das nossas vidas. Agora, eu vou abrir para o campo de perguntas. Eu acabo aqui, eu quero responder. Eu já estou com vontade de responder pergunta. Vamos lá, vai, Rubens. Vou parar de compartilhar aqui. Isso.
Não, Eu não. espero que vocês tenham gostado, que vocês façam carinha de feliz, tá bom? A gente gostou, isso, carinha de feliz que é melhor. É, a minha pergunta vai para Giane. Giane, qual a sua pergunta? Eu comecei A falando. minha, Ele é palhacinho, ele é eu vou palhacinho. fazer a minha pergunta. Quando a Indaiá passou a viver a minha vida? Porque ela retratou a minha vida. Pode fazer a pergunta. Não, essa é uma pergunta. Essa pergunta é. Na verdade, eu não tenho uma pergunta no momento, Indaiá, uma colaboração. E eu ia fazer. Ainda bem que eu não fiz a pergunta na hora do Rubens, porque eu ia antecipar uma situação que a Indaiá trouxe depois, que vou falar de mim, não vou falar de ninguém. Quando as minhas feridas emocionais ainda estavam assim, totalmente abertas, o que eu usava o dinheiro? Eu usava o dinheiro para comprar a atenção, para comprar amor, para comprar. E quando chegava a fatura do cartão de crédito, meu Deus do céu, era uma situação. E depois que a gente tem essa questão dessa cura, que começa pelo nosso interno, você vai no shopping porque você decidiu ir, mas você volta de lá sem aquelas 200 sacolas, aquelas 200 blusinhas, porque elas estão na promoção, que etc. Meu Deus do céu. E você começa a entender para onde seu dinheiro vai, porque antes ele entrava e saía, às vezes nem chegava a sair, pelo menos na minha conta, ela só passava uma época. Ela conta porque já ia para outro lugar. E aquilo também me incomodava, o fato de estar lá. Enquanto eu não acabava com tudo, não estava bom. Porque também tinha uma questão lá ligada ao padrão financeiro de pai, é uma outra situação. Mas depois, quando a gente realmente cura e decide, para de reagir, a gente começa a escolher. Não, eu fiz por exemplo, uma consultoria de imagem e estilo, mulher. E eu preciso de uma saia preta. Tudo bem, vou comprar essa saia preta quando eu quiser. Não vou sair, parece uma louca, compro 200 saia preta e nem uso a saia preta porque eu não gostei. É diferente. Eu quero me posicionar, eu quero investir porque é investimento. E acho que a fala que você trouxe para mim assim foi quase que a minha vida. Por isso que eu digo, desde quando você começou a viver a minha vida? Obrigada, Dayá, gratidão. Eu falo assim, as feridas emocionais, todas elas vão ter raiz em alguma coisa. Então, muitas vezes, principalmente a questão financeira, né? Ela vai estar ali na nossa criança interior, na maneira, muitas vezes, e a gente não tem consciência. Então, a gente vai acabar tendo esse vazio e esse preenchimento. Então, tem pessoas que inconscientemente elas estão honrando aos pais. É inconsciente, não é uma tomada de decisão assim, não, eu quero ficar nesse patamar porque eu acho legal. Não, só que ela não consegue romper. E quando ela não consegue romper, ela vai dando, tipo assim, o dinheiro chegou do fim, o dinheiro chegou do fim. É como se, conscientemente, se eu passar aos meus pais, eles estão desonrando a eles. Só que isso não acontece só nesses casos. Então, assim, eu vou pegar o exemplo que você deu, tá, Gê? Eu também passei com uma consultora de imagem. E ela falava assim: olha, o seu estilo é blá, 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 a sua cor tem que ser blá, 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 blá. E eu fiz tudo que ela mandou, só não me sentia bem. Sabe assim? Você fala assim, tá, mas eu tenho um guarda-roupa blá, 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 e eu vestia. Eu não vou dizer que ficava feio, eu não disse a palavra feio, eu disse eu não me sentia bem, eu olhava para aquilo e ficava, eu estou fazendo algo por alguém, porque alguém falou que é legal. Só que inconsciente, emocionalmente, melhor dizendo, não falava. Então eu falava assim, tá, tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo. Algumas pessoas não vão me ouvir porque eu não vestia um terno, sei lá o nome do terno. Mas eu não quero falar com essas pessoas. Eu quero falar com as pessoas que me aceitam como eu sou. É essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar com pessoas que entendam, porque muitas vezes o fato de eu me vestir dessa forma vai afastar as pessoas que eu precisaria falar. E aí eu comecei a chegar e falar, não, isso aqui não sou eu. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, eu tenho
pouquíssimas cores no meu guarda-roupa. Ele tem azul, ele tem rosinha, um salmãozinho e preto. Pronto, acabou, é isso, não adianta. O tom mais claro, o tom não serve. Então, quando a gente olha, o que você falou assim, você entra num ponto de uma compra impulsiva para satisfazer, mas o resultado vai ser uma frustração. Porque aí você vai olhar o cartão de crédito e vai falar, não acredito que eu gastei tudo isso e com coisas que eu não estou usando. Então, eu sempre faço assim, como que eu mato hoje essa questão? Eu falo assim, eu preciso de, aí escreve lá, uma saia preta. Tá bom, você precisa? Precisa. Deixa aí. Se for real, no final de semana você ainda vai estar precisando. Aí você vai lá e compra. Isso mata a impulsividade. Então, assim, eu preciso de um caderno novo. Tá bom, você precisa? Então, deixa aí, porque se for necessário, você vai continuar precisando. Agora, se chegar no final da semana e você esqueceu, então não era necessário. Inconsciente, você estava tentando suprir. Aí que a gente vai buscar. Quem é que disse? Por que eu acreditei? Por que eu senti? Por que isso estava importante para mim naquele momento? Isso tem me ajudado bastante. Sabe, assim, para mim foi eu escrevo um monte de coisa. Ontem eu saí com uma lista das coisas que eu precisava comprar. Aí o Rubens falou assim, essa coisa vai estar fechada. Eu falei, eu sei, mas é para o meu cérebro não desviar. Ele não precisa comprar nada do que ele está vendo. Então, assim, eu saí com a lista. Isso. Parece um pouco robozinho, mas dá certo, porque eu me conheço. A própria palavra fala, conhece a ti mesmo. Aí eu sei que numa coisa, vai ser assim. Aí, para vocês terem ideia, eu fui comprar uma coleirinha pro meu gato. Aí eu cheguei lá, o rapaz colocou a coleirinha mais cara. Aí eu falei, tá bom, moça, essa coleirinha é excelente, só que eu tenho 2 gatos, você já dobrou minha meta. Aí ele fez assim, corta a coleira. Meu cérebro falou, se fosse para vir cortado, né? Eu falei, eu vou cortar a coleira, eu vou cortar a eficiência, não vai resolver o problema nem de um gato, nem do outro. Falei, não, eu quero algo assim, assim, assim. Então, essa lista que eu decidi sair hoje é para não ser impossível. Então, assim, hoje é dia de comprar roupa? Tá na lista? Não tá. Então, não é dia de comprar roupa. Mesmo que eu passe e veja a roupa. E é uma forma que eu tô arrumando. Então, a gente entender as feridas, eu falo assim, você quer entender se é uma ferida? É isso que você trouxe, Jane, é o resultado. Se o resultado for satisfatório, você estava certo em fazer o que você fez. Agora, se o resultado for, não, de arrependimento, então não estava, é uma ferida. E toda vez a gente tem isso, tá? Mas eu não relatei a vida de ninguém. Eu estava falando da minha. Relatou sim, a Giane desviou, eu falei, ela tá falando da minha vida. Não, eu estava falando da minha. Mas esse exercício, Giane, é isso mesmo, né? De você ir nos lugares hoje, que nem eu mesmo, desde muito tempo, eu entro no shopping, resolvo o que eu tenho que fazer no shopping e saio de lá, o quanto antes, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro a consumir algo, por tudo. Então, assim, se você entra para resolver uma questão X, né? Vou resolver o problema do telefone, eu vou lá, resolvo o problema do telefone e saio de lá. Porque você vai sentir o cheiro da comida, você vai, né, as lojas vão colocar uma música aí que vai te atrair para ficar mais tempo, que é o que acontece no mercado, né? Tem até um termo utilizado para isso que é a neuromarketing, não sei o quê, que você estudou uma vez, né? Neuromarketing, né? Você está no mercado, aí você está ouvindo as suas músicas da tua época, então assim, você fica tranquilo ali, fazendo compra, vai consumindo, né? Diferente se vai subindo uma música chata, que você quer sair de lá o quanto antes, né? Então você entra e já quer sair antes. Então, a gente tem que estar atento a esses tipos de coisas, né? Desses estímulos que o mercado nos põe, que vai colocando você ali, ou você faz, ou você, né, acaba se sentindo uma pessoa... que não serve para a sociedade, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela tua pergunta, ou sei que o Roberto quer fazer uma pergunta também, Roberto? Manda lá. Acho que tem que desativar o microfone. Foi. Agora sim. Boa. Legal, parabéns, Indaiá. Muito boas suas colocações, experiência e principalmente a essência, né? Viver a essência. O grande desafio, por exemplo, como mentor, como palestrante, é que o mercado, muitas vezes, ele nos julga pela nossa aparência, pela aparência do carro. Então, às vezes, eu uso um carro muito velho e, às vezes, eu tenho até vergonha de chegar nos clientes para colocar
o carro na frente da loja deles, porque senão eles não compram, infelizmente, né? Em muitos negócios, eles nos julgam pelo que nós temos e não pelo que nós somos realmente. E para mim, o que mais importa em relação a minha espiritualidade, a minha ligação com Cristo, é o que eu sou, não o que as pessoas acham que eu tenho que ser para agradá-las ou para fechar negócio com elas. Então, eu estou aprendendo a dizer não para grandes oportunidades que a vida me traz. Mesmo que traga muito dinheiro, mas eu estou ouvindo mais o coração, né? E aí, só que isso é desafiador, porque os desafios financeiros estão aí, batendo na porta todo dia, todo mês. Então, assim, eu continuo nessa pegada ou saio dessa pegada e vou no que o mercado está querendo comprar e entrego o que o mercado está querendo comprar. É igual muitos mentores aumentam muito a expectativa, fala disso, fala daquilo, eu vou pegar na sua mão, não sei o quê, e na hora de entregar não entregam o que prometeram. Entregam muito menos do que, não entregam nem acesso a eles. Vendem acesso, aumentam a expectativa, mas na hora de entregar, não entregam e não dão aquilo que prometeram, né? O que eu vejo, tá, na questão de mentoria, né? Quando a gente fala de frequência, é justamente esse campo, né? Porque, assim, se eu tentar falar sobre mentoria aonde eu estou, eu moro na zona leste de São Paulo, as pessoas não compram essa ideia. Não é que elas não precisam, elas não compram. Por quê? Porque elas não estão preparadas, é uma mentalidade que não foi preparada. Então, eu vou ter muita dificuldade em vender para esse nicho. Agora, quando você fala, né, da sua forma de chegar, eu estou entendendo que você está indo localmente. Então, assim, se você vai localmente, você vai causar uma boa ou uma má impressão. Só que essa questão, ela pode ser resolvida quando a gente está falando do virtual, porque o virtual você vai chegar com a sua imagem, né, e não com o ambiente. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu quero quebrar essa barreira, tá? Então, assim, você vai imaginar que você tem uma Ferrari na sua garagem, tá bom? Você tem um carro top. A Jeane tá com um problema emocional grave que você não vai resolver com o seu conhecimento, você vai resolver com o seu carro. Você consegue? Então, assim, dentro disso, o que eu quero dizer? Que as pessoas, se você só entregar o carro, você fala, gente, vamos dar uma volta no quarteirão na minha Ferrari, isso não vai resolver o problema dela. Isso pode iludir, mas não vai resolver. Então, você precisa entender que, assim, o que você carrega não é o que você tem. Então, assim, o seu mais forte é o que você pode entregar. Então, assim, se você tivesse uma Ferrari conteúdo zero, não ia servir para ninguém isso. Então, assim, eu não tenho uma Ferrari, mas eu resolvo o problema da Giane. Eu não tenho uma Ferrari, mas eu resolvo o problema do Rubens. Eu não tenho uma Ferrari, mas eu resolvo o problema da Indaiá. É isso que importa. É o que você resolve, não o que você tem. Então, a partir daqui, quando a gente olha, né, para esse ponto, a gente entende, né, o que hoje está sendo ofertado, quanto o que está sendo entregue. Isso é uma dificuldade de qualquer mentor. Né? Você fala assim, até onde eu chego, até onde a minha promessa é real, não é uma promessa fantasiosa. Né? Então, assim, eu vou te entregar isso e eu não vou te entregar. Inclusive, eu estava falando disso com o Rubens ontem, porque eu falei assim, pô, é muito fácil, ou seria muito fácil para mim, criar uma metodologia e culpar todos os meus mentorados porque eles não aplicaram. É a coisa mais fácil. Você que não aplicou, eu sou um bom mentor. Fala assim, não, eu tenho que criar uma estrutura que seja procedente com aquilo que eu estou falando. Ele tem que passar por esse processo, e eu tenho que ser responsável de saber se ele está passando ou não. Né? A um nível não da execução, mas do acompanhamento, de falar assim, peraí. Então, dentro disso,
quando você pergunta, né, e aí eu continuo ou eu paro, teria que fazer uma avaliação mais profunda. É assim, primeiro, para quem é que você está falando? Por quê? Porque você pode estar falando, gastando energia para pessoas que não querem ouvir. Segundo, como? Então, assim, físico ou digital? O físico, ele vai ter essa questão. Ah, se você quer matar, usar um exemplo bem simbólico. Vai o mais próximo que você conseguir de condução e pede um Uber. Pronto, aí você não chega com o seu carro, você chega com o Uber. Então, assim, mas vai para economizar. Então, vou até o mais perto que eu conseguir e eu chego de Uber. Pronto. Ah, por que você não anda de carro? Porque carro dá muito gasto. Eu não quero andar com o meu próprio carro. E, às vezes, no papel, o Uber sai mais em conta. Porque, às vezes, você vai com seu carro, vai gastar seu combustível, vai gastar com estacionamento, vai gastar com algumas coisas, ainda vai ter problema com a visão. Então, você fala assim, eu pego todo esse custo, se eu conseguir fracionar no Uber, eu resolvo esse problema. Então, é toda essa forma, né, que é o como. Então, assim, o Roberto, gente, aqui, ele acabou não se apresentando, mas ele tem uma bagagem gigante, né? Tanto na mentoria, quanto de treinamento, quanto de lidar com pessoas, quanto numa base coach. E então, assim, ele tem uma base gigante. Não é falta de conhecimento. Agora, o que ele está buscando é como que ele usa essa base para gerar renda. Então, assim, é com atendimento, é com treinamento, é online, é no digital. Então, assim, tudo isso precisa ser testado. Então, assim, eu hoje, em Indaiá, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando uma base de um low ticket que vai me levar para um quiz que vai levar um low ticket, desse low ticket eu trabalhar uma imersão, um treinamento, para aí eu trabalhar a mentoria. Por quê? Porque eu estava trabalhando isso direto. É como se eu quisesse enfiar a mentoria goela abaixo. Então, assim, não respeitando o processo. Então, eu acho que você pode, primeiro, entender qual que é o seu momento. O seu momento, eu preciso de mais estabilidade. Será que voltando para o mercado resolve? Eu não sou contra, tá? Então, assim, olha, posso voltar um tempo para que isso seja meu degrau? Ou entender esse meio aqui, ó. Estou falando como alguém que trabalhou esse funil, só que eu falo que eu trabalhei o funil invertido. Eu achava o quê? Pô, peraí, eu tive acesso, eu me transformei, eu achava que todo mundo queria. E não é todo mundo que quer. Então, hoje, eu estou funilando isso, tá? Para você entender. Para quem quer, para quem não quer, não quer e acabou, só não quer. Ah, mas é a questão. Quando você fala assim, eu perco oportunidade, precisa entender se isso realmente é uma oportunidade. Então, muitas vezes eu me envolvi em projetos que não deram nada. Que oportunidade? Pareciam grandiosos, no final não deram nada. Que oportunidade era essa? A não ser de perder tempo, entendeu? Então, eu tive muitas oportunidades de perder tempo. Então, aqui, o que eu faria? Você, primeiro, o que você resolve? Aí lista, eu resolvo ansiedade, eu resolvo procrastinação, eu resolvo falta de foco. É esses 3? Beleza. Não olha para mais nada, olha para o que você resolve. Depois, como você resolve? Então, como eu dou atenção, eu tenho um grupo terapêutico, eu faço encontros online, eu quero um treinamento presencial. Beleza, olhou para o como. E aí sim você vai pensar na entrega. Por quê? Porque se você faz isso aqui, ó, é muito mais rentável e mais simples do que algo grandioso. Então, às vezes, você convencer, vou dar um exemplo qualquer, vai. Você convencer uma pessoa de te pagar R$ 2.500 pela sua mentoria é mais difícil. Agora, pega esses R$ 2.500, divide para 25 pessoas, ou divide para 50. Aí você vai ter um ticket aqui de R$ 50, certo? R$ 50 você encontra 50 pessoas dispostas. Aí você transforma isso numa aula. Você vai ter o valor que alguém pagaria na mentoria, só que na mentoria não paga. Aí você vai escalonando isso. É esse o ponto, porque a desistência só vem quando a gente está insistindo num processo que não está trazendo retorno, e aí parece que ele está errado. Então, a partir disso, eu estou aprendendo como. O Luiz Filho, ele é lançador do Pablo, todo mundo sabe. O Pablo começa no quiz. O Pablo não começa vendendo IP, ele começa no quiz. Aí do quiz ele passa por um produto menor que leva a um produto X que leva não sei o que, até a pessoa chegar no IP. E do IP não para no IP, né, Rubens? Vai parar no conselheiro. E do conselheiro vai parar em você se tornar player.
Então, assim, começa onde? Um player começa num quiz. É exatamente isso. Então, assim, quando nós fechamos, falando de uma parte assim, mais privada, quando nós fechamos um IP, muitas vezes é aluno daqui, ó. Começou aqui embaixo. Então, se eles, sendo grandes, fazem essa estrutura, por que nós não faremos? Então, fala assim, onde que eu vou começar? Pelo quiz. O quiz já é um filtro de curioso. No final, você já coloca um low ticket. Vamos pensar numa estrutura assim. Isso serve para todos, tá? Então, assim, o que eu posso ensinar em 4, 5 aulas aqui? Gera isso daqui como um low ticket. Coloquei. Agora eu tenho uma lista de lead. Com essa lista de lead, o que eu falo? Eu ofereço meu próximo produto. E aí eu vou escalonando. E assim, você tem muita coisa que dá para transformar em low ticket e fazer isso, tá bom? Respondeu mais ou menos? Porque assim, seria... Eu Indaiá, não é uma esquiva da sua pergunta, mas só você pode tomar a decisão da sua vida. Então, assim, só você sabe o que arde no seu coração. Então, eu falar assim, larga tudo, vai embora. Eu não tenho esse poder. Então, assim, eu posso direcionar. Se tá com problema, a gente cria algo para ir rentabilizando, para você ir se estabelecendo. Isso para todos. Isso para todos. Essa questão aí do veículo que ele colocou, de chegar no cliente, e também tem a questão do brand, né? Que você falou, infelizmente, quando você chega no local, as pessoas compram aquilo que você tem, né? Então, se você tem um retorno do seu negócio com base naquilo que você está sendo apresentado, beleza, compensa você manter. Desde que o retorno traga esse retorno, né? Então, não, eu chego com um carro X, porque eu consigo cobrar ali um valor mais alto e a percepção do meu cliente, ele vê valor nisso. Então, tem que manter essa estrutura, né? Agora, se você não vê que não vai ter impacto, né, o cliente, ele está vendo mais valor no que você entrega ali no seu produto ou no seu serviço, e não na tua aparência, né? Então, não tem problema nenhum, né? Isso eu vejo muito no mercado de trabalho em geral, né? Tem muita gente que ganha muito bem e se veste muito tranquilo, né? Porque a empresa vê tanto valor no conhecimento que a pessoa tem que, assim, não importa, né, que carro que você chegue ou como você se veste, porque o teu conhecimento é tão amplo, né, que não está nem aí, né, o que você tem, né, vem sim pela tua essência, pelo teu conhecimento e tua entrega. Então, vale pensar, às vezes, né, ter esse cálculo, né, ter essa visão de, realmente, meu cliente, ele tem essa percepção que eu preciso estar bem vestido e ter um carro muito bom, então eu tenho que ter esse cliente tem que pagar muito bem, né, essa carteira de cliente que eu tenho tem que pagar muito bem para justificar esse meu investimento, né, caso contrário, não, né, caso contrário, não compensa, porque vai acabar perdendo no longo prazo, né, então, acaba perdendo. Sempre no risco-retorno, né, então, assim, se você precisa, então, assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer de uma forma que esteja dentro do meu orçamento, porque se eu me endividar e nem conquistar o cliente, não compensa. Então, a partir daí, é sempre risco-retorno, né? Então, assim, esse é seu público, esse é seu alvo, é isso que você quer? Então, às vezes, a gente tem que dar uma recuada para poder avançar mais para frente nisso, e tá certo, né? As pessoas compram a imagem, você está absurdamente certo, né? Mas hoje, que eu estou falando, se você está no físico, então vamos dar uma olhadinha para o digital e começar a atacar o digital, porque o digital, isso se torna um detalhe. O que as pessoas querem hoje é solucionar o problema delas. Então, assim, não importa, não quero saber. E aí, ir trabalhando isso, tá bom? Que lugar que tu mora aí? É Mato Grosso, Roberto? Mato Grosso do Sul, Campo Mato Grande. Grosso do Sul, Campo Grande, mas né? eu tô atendendo no digital também, tô primeiro fazendo o MVP, né? E aí eu me lancei, como a Indaiá comentou, eu me lancei como mentor já de high ticket, com valores altos, porque alguns players que eu conversei, eles falaram, não, você tem que trabalhar 30 mil, 50 mil, 100 mil, sabe? E aí isso me gerou um pouco de frustração, porque eu acabei não fechando nenhum contrato desses aí, né? E aí eu comecei a baixar para o valor da mentoria, porque eu achei que a questão era o valor, mas talvez não fosse. Não é valor. Fosse melhorar a entrega, a roupagem, os processos e a conexão com os leads corretos, com quem compraria isso, né? E aí eu comecei a baixar. Hoje eu estou com low ticket, estou vendendo para fora do Brasil, estou começando a estruturar um MVP para um outro país aqui, e num ticket de
200, R$250 em quatro sessões, né? Mas eu quero fazer mais para entrega e para validar esse processo, para que depois eu possa escalar aos poucos. Isso aí, então essa ideia de chegar já com... né? E o tempo de Deus não é o mesmo tempo que a gente quer aqui, né? A gente quer muitas vezes acelerar o processo, mas a gente precisa aprender durante essa jornada aí, né? O low ticket você tem que ter autoridade, né? Então essa construção da autoridade que é feita ao longo do tempo, high, né? Até chegar no high ticket, você vai ter que construir uma autoridade. Então, as pessoas veem esse valor e falam, não, eu pago 300 mil, 100 mil na mentoria com o Roberto, porque eu sei que ele tem uma autoridade. Agora, se você já chegar no mercado que ninguém te conhece, vai ser muito difícil concorrer com outros players, né? Não, mas que seja 5 mil, sabe? Assim, que seja 5 mil reais uma mentoria de 3 meses, por exemplo. Por exemplo, eu cobrava 7.200 num curso de PNL. Eu já formei 25 turmas de 120 horas. E de oratória, R$1.200, um curso de 20 horas. Então, assim, no formato de cursos, eu já estava no high ticket. Já estava com autoridade, principalmente em PNL, em hipnose, em outras áreas aqui, no estado principalmente. E indo para o digital também. Só que com formato de curso. Mas no formato de mentoria, não consegui ainda validar no digital. Por isso que... E aí, se eu lanço como um low ticket, talvez até chegar no high ticket demore. Por isso que eu fico nessa dúvida, se eu lanço no high ou no low, ou abro o carrinho, por exemplo, e aí vou escalonando, como a Indaiá falou. Então, eu acho que por essa linha pode ser legal. Essa questão de valor, eu gosto de usar referência, né? Então, eu falo assim, o que faz alguém comprar o IP hoje? Conhecer o Pablo. Ser acompanhado por ele ter vários momentos, né, não no individual, mas ensinando as pessoas. Então, assim, quem são os seus compradores do seu high ticket? Seus alunos. Aquelas pessoas que já te conhecem, aquelas pessoas que já ganharam a sua confiança. Então, quando a gente fala do low ticket, ele nada mais é do que uma construção. Então, assim, alguém que você pegou para dar um curso de oratória que melhorou a comunicação, quando você fala assim, eu tenho mais um produto aqui que vai te ensinar a fazer a sua palestra, essa pessoa vai comprar de você de novo. E aí, olha, eu tenho um treinamento de alto impacto para você romper os seus desbloqueios, essa pessoa vai vir para o seu treinamento. Agora, quando a gente está começando, né, vamos falar assim, nós não somos grandes players ainda, o que as pessoas querem? Validar. Então, se você sobe muito o preço, eu estou falando da forma como eu enxergo, tá? Então, eu falo assim, quanto custa o IP do Pablo? Olha, hoje está 30 mil. Quanto está a mentoria do Roberto? Está 30, então eu vou para o IP. Você acaba concorrendo com um player que já tem isso, só que ele só tem porque ele construiu. Então, eu falo assim, no fundo, o que eu faço? Qual é a receita que você precisa agora? Agora, esquece o high ticket. Fala assim, ó, eu preciso de 10K no mês, 20K no mês. Como é que você consegue isso? Ah, eu preciso de 20K no mês para mim ficar tranquilo. 20K, você tem o que aí? Você tem um curso de 1.200? Então, tá bom, vamos vender 15 unidades desse curso. E depois, só que esse curso vai te gerar prova social, e você vai subir. Então, lá na frente, você vai falar, eu já tenho tantos alunos que fizeram. Aí, isso te dá força para vender mais caro. Eu já tenho tantas coisas, tantas pessoas que fizeram. Sem isso, você fica sem força. E aí, quando um grande player fala, né, fala assim, não, você tem que vender a 10 mil. Tá, tudo bem que eu tenho que vender a 10 mil, mas que autoridade as pessoas vão enxergar em mim? Eu não estou dizendo que você não tem, eu estou falando que o bom senso ainda não vai enxergar. Então, você vai construindo o storytelling. Quando o Pablo fala de um storytelling, é o quê? Toda pessoa que você atendeu, você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai colocando lá no teu brand. Quando você olhar, você vai falar assim, aqui, eu tenho tantas pessoas que eu já atendi, como que eu não tenho conhecimento? Agora, essa pessoa vai olhar para o teu brand, para o teu posicionamento. Agora, sem isso, você não consegue colocar, entendeu? Mas na construção consegue. Você já fez então, os lançamentos, né, Roberto? Já teve lançamentos? Você mesmo fez ou tem um pessoal contigo aí te apoiando? Já fiz com outros e já fiz comigo mesmo. Você mesmo, né? Eu fiz no orgânico e fiz alguns
Tá, mas chegou a contratar algum lançador contigo, um Contratei estrategista? um do Rio Grande do Sul lá, mas não, muita promessa. Tá, E aí, entendi. assim, não tive resultados satisfatórios, né? Porque Tá. não veio os leads que poderiam, assim. E também Sim. porque eu fui vender para eles high ticket. Então, no Uhum. pitch de vendas, eu fiz high ticket e deveria fazer um low. Ah, E ele não entendi. me aconselhou a isso, né? Ele preferiu trabalhar no high ticket mesmo, e não fechou nenhum daí. Entendi. Ontem, foi ontem que tava no Pablo, né? Foi antes de ontem. Foi ontem? De outro jogo. Foi sexta, né? Sexta. Na sexta eu tava lá com o Pablo, assistindo o jogo do Brasil e conectei alguns estrategistas lá, né? E, enfim, e aí dependendo como for, depois a gente conversa, né? A respeito dessa tua mentoria e conecta essa galera, né? E, quem sabe, né, fecha parcerias, né? E, enfim, e aí fecha, Aqui no grupo tem tem ele bastante, não né? está presente, Uhum. tem o Matheus e tem o Maurício, ambos são estrategistas também. Aí dá para ir conectando mais esse pessoal, de uma forma ou de outra a gente vai avançar, entendeu? Avança Tudo no no seu tempo. recurso, avança na estratégia, avança. Tudo no seu tempo. E aí, a nossa amiga Priscila, ela tá por aí ainda, né, Ela gente? está escondidinha hoje, ela está tímida. Ela tá tímida? O que Ela está acontece? Ela tá tímida. ouvindo, a gente tá desde as 3 horas aqui, acho que ela não aguenta mais, né, também, a Não. gente fala, né? Ela tá A brava. gente fala, a gente ouvindo vai fazer vocês, menos, não sim. faz menos. Diga aí, Eu tô Priscila. ouvindo vocês, sim. Eu tô dirigindo agora, mas eu tô ouvindo tudo, viu? Vocês estão falando aí. Entendi. Quer deixar alguma pergunta, alguma dúvida? Qual que tá, né? Dirigindo é perigoso, hein? Não, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente. Por enquanto tá tudo certo, né? Então tá bom. Giane, quer complementar Tudo mais alguma certo. coisa? Vamos finalizar também, né? Que a gente tem vida após a mentoria aqui, né? Tem. Né? Vocês estão Então, animados. Oi, Pri. Quanto tempo que eu não vejo a Priscila? Não é possível. A fala da Indaiá para o Roberto eu achei bem interessante, o conhecimento que ela tem com relação à questão de lançamento, de mentoria, etc. e tal, porque essa questão da sistematização do conhecimento, eu tenho uma amiga que ela fez um pré-tec do Sebrae, e ela tinha me falado, ela disse, nossa, gente, só lembrei de ti. Porque ele falava tanto do negócio, eu disse, isso aí a gente já falou comigo, isso aí a gente já falou comigo. E ela disse, e ela até questionou lá o pessoal, não, porque Empretec, não sei o que mais. Eu disse, mas o que eles fizeram, Giane? Eles consolidaram umas coisas que a gente já trata bastante lá no Clube do Livro, tu já fala comigo isso há bastante tempo. O que foi que eles fizeram? Eles criaram um método, colocaram o nome deles e já fizeram não sei quantos mil, porque todo mês tem, em todos os lugares do Brasil tem o Empretec, né? Mas é o mesmo de tudo, assim, não teve muita coisa diferente do que a gente já fala, a gente já conversa. Obrigada, Yá. Imagina, gente. Ó, a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar. O que eu aprendo, né, que eu tenho aprendido nesses processos que eu estou aqui para compartilhar com vocês, né? Então, eu também sou mentora, também sou treinadora, aí fui parar ali na PLX e tenho aprendido isso, né? Então, muitas vezes eu vejo a fala do próprio Luiz falando assim, não, a gente vai começar por aqui, o passo inicial é aqui, depois vai pensar lá. E isso tem transformado a minha forma, né, de entender. Então, às vezes a gente quer tudo pronto, sendo que essas pequenas frações resolveriam. E aí a gente vou trazer depois um pouquinho dessa estrutura para vocês, tá? Para todos tenham essa ideia, e vamos dividindo, gente, é um passo a passo, tá bom? Gente, bom final de semana, mais uma vez, a gente passa dos limites, mas é bom, né? É transbordo. Transbordo. Não é passar do limite, é Isso aí. transbordo. Maravilha.